Olá, caçadores de monstros! Olá, caçadoras de monstros! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje chegou a vez dessa adaptação de games feita pelo mesmo cara que já levou Mortal Kombat e Resident Evil aos cinemas. E será que dessa vez ele se saiu melhor, pior, na mesma medida? Bom, chega mais pra saber o que eu tenho a dizer? Simbora! Caçar monstro precisa de liberação do Ibama? Monstros com asa nascem quando se mistura duas marcas de energéticos? Se a Mila ainda não chegou, o Tony já? Tudo isso e muito mais Eita! Durante uma operação no deserto, uma militar e sua equipe vão parar num mundo paralelo cheio de monstros gigantes. Então, eles precisam procurar um portal para voltar para casa e enfrentam alguns bichões no caminho, contando com a ajuda de alguns locais. Depois de desperdiçar o potencial da bem-sucedida franquia de games de ação e terror Resident Evil, seja escrevendo, dirigindo ou produzindo filmecos meia bomba, chegou a hora de Paul W.S. Anderson manchar mais uma franquia. Dessa vez, a de ação e aventura Monster Hunter. Mas vamos com calma para vocês não pensarem que eu tô dizendo que o compadre é um realizador pavoroso. Porém, depois de 27 anos de carreira no cinema, eu acho que dá para afirmar com certa segurança que medíocre é a palavra que define devidamente o trampo do homem. Pois se a gente pensar que grande filme ele fez, não tem. Como roteirista e diretor, Resident Evil 1, 4 e 5, o resto ele só escreveu e produziu, Alien vs Predador, Corrida Mortal e como diretor apenas, Mortal Kombat, O Soldado do Futuro, Os Três Mosqueteiros e Pompeia. É tudo de medíocre pra, na melhor das hipóteses, bonzinho. Pra mim, o melhor trabalho dele foi lá em 97 com O Enigma do Horizonte, que é um suspense de ficção científica apenas dirigido por ele. Então, o que eu tiro dessas informações é que, como um roteirista, ele certamente tem boas iniciativas e pode até ter boas ideias, mas também tem várias outras ideias que não são tão boas assim. E como não parece ter muita noção para diferenciar o que presta do que não presta, acaba atacando seus triunfos no meio de umas mequetrefices de dar pena. E como um diretor, seu maior acerto, repito, ao meu ver, foi com um suspense. Ou seja, eu creio que ele seja bom com uma construção atmosférica e com um desnorteamento paranoico. Só que ele parece adorar fazer ação. E, gente, convenhamos, ele é um péssimo diretor de ação, nunca atingindo um trabalho acima da média. Ou ele faz o básico e não se compromete, ou tenta inventar demais e se perde totalmente com um desnorteamento visual que dá tontura. Se os filmes de Paul W.S. Anderson não têm aquele aspecto tosco de produções B, é porque ele tem acesso a recursos e a equipes competentes. Então ele dá origem a obras que têm uma tecnicidade audiovisual primorosa, mas a serviços de um líder que nem sempre tem histórias redondinhas para contar e nem sabe utilizar com sabedoria os recursos que tem a seu dispor para contá-las bem. Mas Otávio, quando é que você vai parar de falar do cara e começar a falar de Monster Hunter? Então, eu já comecei. Já que estamos diante de um típico filme de Paul W.S. Anderson. Uma historinha chifrinho só para apresentar mais um novo universo com potencial de criar franquia e que serve para hospedar algumas cenas de correria, porrada e explosões com personagens feitos de titânio de tão resistentes enquanto os coadjuvantes são de papel, muita câmera lenta em poses icônicas para mostrar como eles são brabos, cenas de ação incompreensíveis, criaturas estranhas e monstros frutos de efeitos digitais primorosos e também serve para render alguns milhões no bolso do realizador e de sua esposa. Porque quando o assunto é se aprofundar sobre esse tal novo universo, nada. Do que se trata? Como funciona? Quais as regras? Qualquer coisa que deixe ele mais intrigante ou mais interessante, dane-se. É realmente só uma desculpa aleatória para hospedar tudo isso que eu falei. Não é que eu precise de respostas, o que eu preciso é de narrativa. Se o diretor não tem capacidade de usar a narrativa audiovisual para contar a história, que pelo menos ele, que também atua como roteirista, faça de uma forma mais fácil e direta, através de diálogos. Mas nem isso. Monster Hunter só larga seus mocinhos num corre-corre desvairado de qualquer jeito. E aí, do nada, e igualmente de qualquer jeito, introduz alguns elementos como uma torre mágica ou um homem-gato. Ah, mas quem conhece os jogos entendeu a referência. Mas o filme não é feito só para quem conhece os jogos. Na verdade, o filme é uma obra completamente independente dos jogos. E como tal, precisa se bastar por si só. Essas coisas jogadas são sim uma das grandes características do realizador. Vão aparecendo coisas aleatoriamente sem dar muita liga apenas porque o Paul W.S. Anderson achou que renderia cenas maneiras. Depois que passou o uso,
ele esquece. E olha só, quando eu falo de cenas maneiras, eu me refiro ao que ele acha que tá entregando, porque o que eu tô recebendo é só um destrambelho. Pra quem me acompanha aqui no canal há algum tempo, já tá ligado onde eu quero chegar, né? Eu tenho uma certa exigência quanto a cenas de ação. Eu quero poder assistir elas. Ué, qual é a dificuldade? Eu não tô entendendo. É que tem diretores que, seja por não saberem filmar e precisarem esconder suas falhas na montagem, seja porque, de alguma forma inexplicável, eles acham massa imagens piscando na tela rapidamente, não deixam o espectador assistir, já que impedem que a gente acompanhe e entenda devidamente o que caboja está acontecendo em tela. E Monster Hunter é uma ilustração perfeita dessa corrente insana de picote cênico. O diretor manda o editor fazer um corta-corta da boba e a gente que lute. Às vezes intercala vários planos diferentes, o que pra mim é um reflexo da falta de sensibilidade do diretor para entender o mínimo dos significados dos planos, somada à indecisão. Eu acho que ele manda filmar tudo de tudo quanto é ângulo para depois ver na edição o que é que fica melhor. Chegando na edição, como ele já gastou tempo e dinheiro para filmar de cima, de baixo, de um lado, do outro, da diagonal, da transversal, de dentro, de fora, parece que ele acha que é melhor usar tudo para não desperdiçar nada. E o resultado é um monte de take piscando na tela por uma fração de segundo. E geralmente sem muita atenção geográfica, o que causa na gente, obviamente, desorientação. Às vezes a gente não sabe para onde um personagem tá indo, de onde outro tá saindo, quem tá batendo, quem tá apanhando, como nessa cena do ataque do bichão. Ele atacou alguém, mas quem? Dá uma rabada em outro, mas quem? Aí corre atrás dos personagens, a protagonista tá atirando pro lado errado, o monstro tá atrás do carro e ela tá atirando pro lado. Por muitas vezes a gente se deixa levar pela energia, pela trilha e por algumas imagens bem compostas que de vez em quando permanecem em tela por um pouco mais de tempo e a gente pode apreciá-las. Ou por algumas câmeras lentas bonitas espalhadas aleatoriamente. Mas a verdade é que o filme caga na nossa cabeça, não deixando a gente captar o que tá acontecendo, e quando deixa, a gente sente como se tivesse recebido um prêmio. E eu não tô me excluindo disso não, tá? Eu também posso ser vítima dessa trapaça. Agora, uma vez que eu percebo e o filme se mantém recorrente nisso, ele me perde e eu passo a não me empolgar mais. Fico lá doido pra ver o que os artistas competentes de design de produção, figurinos, efeitos visuais e até fotografia foram capazes de criar, mas me frustro porque o diretor pegou o trabalho deles e esmerdeou tudo com suas despirocâncias. Ouvi dizer por aí que Monster Hunter seria a representação ideal de um filme de jogo de videogame. Eu realmente me pergunto se eu vi o mesmo filme, porque eu não sei que videogame essas pessoas estão jogando, gente. Eu não faço ideia como alguém conseguiria permanecer consciente jogando algo tão desnorteado desse jeito. Afinal, além desse exemplo que eu mencionei de planos diferentes intercalados, esse filme também chega a intercalar só 2 planos em curtos períodos de tempo. E o pior, nem sempre é em cenas de ação. Alguém pode me explicar o que acabamos de ver? Bom, eu tenho algumas presunções. A primeira é o editor seguindo a orientação do diretor para gerar emergência. Pois é, na cabeça de alguns é assim que se comunica emergência para o público. A segunda é, como eu adiantei, mascarar as falhas de filmagem. Como? É que se a direção não consegue filmar um take sequer perfeito da atriz entrando na cabana e pegando o que ela queria, basta emendar com planos detalhes piscando na tela. Eu sei porque eu já fiz isso enquanto eu dirigi sketches. Não com essa cara de pau de inserir tantos planos diferentes em um período de tempo tão curto. É o famoso quebrou, passa cuspe. Cai quem quer. No meu caso, se eu cair, pode ter certeza que foi tontura. Com tudo isso em mente, se você me perguntar se eu acho Monster Hunter um bom filme, como já ficou nítido, eu vou dizer que não. Mas é um filme simpático. E, portanto, eu entendo quem simpatiza com ele e encontra certo valor. Porque ele tem uma boa aura, conta com atuações dedicadas e um universo que tende a manter a gente preso pela curiosidade, que não é recompensada. Mas ainda assim a gente tende a ficar preso. É um filme que, apesar da trama chifrim, como eu falei, poderia funcionar muito com alguns ajustes no roteiro e com uma direção de ação que soubesse o que está fazendo. Pois, embora conte uma história simples de sobrevivência, a parte que condiz a isso é entusiasmante. O roteiro consegue sequenciar boas situações de perigo, escalando as dificuldades dos desafios, fazendo jus à origem videogêmica. Tony Jaa, com seu talento em artes marciais desperdiçados em cenas embaralhadas, pelo menos apresenta um personagem muito cativante e oficializa uma excelente dinâmica com Milla Jovovich, que se entrega ao projeto com aquela vontade de hábito e com a verdade que é capaz de exprimir, rendendo assim interações divertidas entre os dois. Let's do this. É
estabelecendo uma boa parceria quando entram em ação. Assim, tirando as partes em que o roteiro insiste em colocar os dois em lutinhas burocráticas um contra o outro, só pra adiar a inevitável amizade que a gente já sabe muito bem que vai acontecer. Na primeira vez, vai lá, até passa, mas depois, com a insistência, fica cansativo e dá pra ver que é só enchimento de linguiça. Sim, um artifício pra compensar a falta de boas ideias que preenchessem o filme. E pra comprovar isso, é só ver o resto do elenco todo desperdiçado e jogado de qualquer jeito quando o roteiro achou que aumentar o número de personagens em ação seria evoluir. Resultado, um monte de gente sobrando, incluindo a brasileira Nanda Costa, que a gente não sabe o que faz, a gente não sabe quem é, sendo apenas largados nas cenas de ação de um jeito que a gente nem sabe o que aconteceu com eles. Estão lá e de repente não estão mais, estão lá e de repente tomaram uma porrada, a gente não sabe se morreu, se não morreu, se for pra casa tomar banho. E se nem o filme liga pra eles, quem dirá a gente? Nessa porcaria toda, até o costumeiramente bom Ron Perlman tá perdido e no modo só tô aqui pra pagar o aluguel. Monster Hunter não é uma perda de tempo completa, mas é mais uma das trocentas adaptações cinematográficas de videogame que não fariam falta se não tivessem sido produzidas. Algo que se tornou uma marca da carreira de Paul W.S. Anderson. Pelo menos a franquia Resident Evil vai ganhar um reboot pelas mãos de outro realizador. Agora vamos ver se Monster Hunter vai ganhar a mesma chance daqui a algumas décadas, depois que ele comer e roer os ossinhos da franquia. E essa é a minha reação enquanto assistia ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí! Yeah.